Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre diferenças entre times de desenvolvimento e times de dados. E para falar sobre isso hoje temos algumas pessoas. E aí, Pio, tudo bem? Fala, Fernanda, tudo bem? Bom estar de volta aqui. Meu nome é Marcelo Pio, eu trabalho com arquiteto de dados aqui na DTI, eu tenho quase uns 3 anos. Eu também estou aqui com o Ricardo. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo, né, arquiteto de dados aqui na DTI, há mais ou menos 2 anos e meio também. Acho que é a minha segunda participação aqui, e vou chamar o Malaguti agora. Opa, tudo bom, gente? Meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados aqui na DTI. Eu estou na DTI há uns 3 anos, mas atuando como cientista de dados só há um, né? A maioria das vezes que eu já apareci aqui antes foi para falar de Java. Vamos falar um pouquinho de dados e da diferença que a gente vai encontrar agora nesses dois processos. Boa! Mas antes da gente entrar no nosso tema, gente, vocês viram que ontem deu um pau na Amazon e uma galera conseguiu comprar coisas com cupons cumulativos. Eu não fiquei sabendo, eu fiquei muito chateada, só fiquei sabendo disso hoje e perdi essa bolada. Vi gente no Twitter falando assim que conseguiu acumular cupom atrás de cupom, R$500 de desconto. Uma loucura. É assim que você descobre se você tem ou não amigos de verdade, entendeu? Se alguém foi lá e encontrou, se a pessoa ficou sabendo e parou para te avisar, você sabe que você tem um amigo, sabe? Eu claramente não tenho. Eu também não tenho, não. Não fiquei sabendo e seria muito útil para comprar fraldas aí para mim agora. Mas a Amazon vai honrar com as vendas que eles fizeram? Não sei, viu? Eu acho que eles não se pronunciaram ainda em relação a isso, se eles vão honrar com as vendas ou não. Difícil, né? Pelo Código de Consumidor Brasileiro, é má fé do consumidor isso aí também, né? Já rolou de outras empresas, tipo, eu lembro de um caso do Magazine Luiza, eu acho que uma vez que o pessoal comprou um computador que deveria valer 4 mil por R$400, alguma coisa do tipo. Que tipo assim, eles levam como má fé e simplesmente a empresa não precisa honrar com a compra. Pode ser mesmo. A Amazon tem um histórico com isso, né? Tipo assim, de meter ali os pés pelas mãos com alguns cupons. Já rolou antes com um caso famoso que foi das Alexas e as lâmpadas positivo. E aí ficou caso a caso, né? Quem comprou, sei lá, 2 Alexas e as lâmpadas recebeu as Alexas. A pessoa que comprou 40 Alexas, como algumas pessoas comentaram ali, né? Em sites, quando isso aconteceu na época, como o Promobug, né? Não receberam, né? Claramente má fé. É isso aí. Beleza, então vamos entrar agora no nosso tema principal, que é a diferença entre times de dados e de desenvolvimento. Então, gente, começando pela operação do time. Quais as diferenças que vocês acreditam que existem na operação do time, relacionado, por exemplo, à metodologia adotada, alguma coisa assim nesse caminho? Acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que abordar nesse sentido é a metodologia, né? Levando em consideração a DTI, que a gente prega tanto metodologias ágeis, um dos fatores que a gente acaba considerando é a metodologia que vai ser adotada no projeto ou em qualquer time que for fazer o desenvolvimento. E um dos fatores de risco é exatamente se essa metodologia ela é forçada, né, no sentido de assim, ela é uma definição que está alheia ao time, ou se o time consegue definir ela internamente, com base nos cenários e nas nuances que ele vai ter. Times pequenos e grandes vão ter que lidar com isso de maneira diferente. Se você tem um time pequeno que vai precisar fazer muitos experimentos, POCs, que vai precisar refazer muitas coisas, talvez a Scrum não seja a melhor forma de você adotar isso. Você não vai ter, talvez, coisas muito bem definidas ou refinamentos muito bons. Você vai precisar fazer alinhamentos, talvez, semanais para o entendimento com o time de negócio. Então, pelo menos nesses cenários que você tem um time menor, que você está experimentando, que você está começando a adotar a ciência de dados dentro da sua empresa, seria interessante você aplicar o Kanban. Você vai poder fazer alinhamentos semanais, por exemplo, você vai poder desenvolver melhor, você vai errar. Não tem como, tipo assim, você vai precisar testar as coisas e nem sempre o resultado vai ser o esperado. Você vai chegar no meio do caminho e ter que jogar aquilo fora porque não é a melhor opção ainda, sabe? Você vai ter que fazer um turnover, você vai ter que mudar a direção do seu projeto. E se você descobre isso no meio de uma sprint e isso está muito engessado na sua metodologia, porque você está importando isso dos seus projetos de desenvolvimento, isso vai desmoronar. Você não vai conseguir mudar no meio do caminho, você precisa ser ágil nesse cenário, né? Você vai precisar fazer esses experimentos e
Então, nesse cenário, times pequenos, você está colocando algo para jogo agora, o Kanban muito provavelmente vai ser a melhor opção que você vai ter. E você vai conseguir mapear, vai conseguir mudar, criar novos ritos mais fáceis do que se você estiver dentro do Scrum um pouco mais engessado. O maior problema da questão de projetos de dados é por causa que, principalmente projetos de machine learning ou ciência de dados mesmo, até mesmo na parte de data mining, na parte de engenharia de dados e tudo mais, você não consegue muito bem ser muito previsível. E essa é a questão com relação à diferença de projetos normais de desenvolvimento. Por causa que você está desenvolvendo, você mais ou menos tem o objetivo que você quer concluir, você tem uma previsão ali de como que você vai atingir aquele objetivo, e você meio que tem, é meio que previsível, tipo assim, se eu trabalhar X horas, eu acho que eu vou conseguir atingir esse objetivo, eu tenho uma ideia ali da complexidade. Na parte de dados, a gente precisa experimentar. E por experimentação, o seu experimento pode falhar. E com isso, você não tem certeza se você, no final, por exemplo, de uma sprint, se você estiver usando Scrum, você vai conseguir entregar qualquer coisa. Você poderia voltar exatamente na estaca zero que você estava. E isso não quer dizer que na próxima sprint isso vai melhorar. Você pode ficar várias iterações tentando fazer alguma coisa que você está, você está trabalhando em cima, não é que você está parado, você está trabalhando em cima, mas obviamente você não está conseguindo um experimento válido, que melhor alguma hipótese que você esteja validando. E até mesmo, por exemplo, eu estava citando a parte de data mining, quando você está fazendo data mining, às vezes a premissa do site que você está fazendo data mining, ou das fontes que você está fazendo data mining, muda. Muda o layout do site, muda a fonte de dados, muda um monte de coisas, por causa que são geralmente, quando você está fazendo data mining, ele é um site que você não tem controle nenhum sobre. Que basicamente é a mesma coisa, você pode voltar simplesmente a estaca zero do seu projeto, por causa que tudo que você levou como premissa na hora que você estava começando essa sprint caiu por terra, não tem mais nada ali igual. Um outro ponto aí que eu ia comentar sobre essa forma aí de atuação na área de dados, né? É que, como o Pio falou, né, que a gente tem esse objetivo claro na área de software, você tem ali um produto e você tem uma meta. Na área de dados, a gente acaba tendo que conhecer um pouco de cada sistema. Então, você tem que conhecer um pouco de SAP, um pouco de Salesforce, um pouco de CRM, um pouco de vários sistemas, e acaba que você tem que abrir bastante esse leque, e o que traz também para um complicador para a área de dados, que é saber o que tem nessas bases. Muitas vezes, os donos, né, os data owners, eles juram que aquele dado está confiável, e quando você vai abrir, fazer aquele data understanding ali, você vê que tem uma data ali que não está confiável. Ela está 80% com 1º de janeiro de 1900. Então, essa questão de ter essa oportunidade de experimentar rápido e fazer essa validação, ela é muito importante na área de dados, pela altíssima dependência que a gente tem com outros times. A gente não tem uma entrada de regra, por exemplo, como um desenvolvimento de software. A nossa entrada é dados. Então, se eu não tenho essa entrada bem definida, e aí para isso a gente tem que fazer esse entendimento de negócio, fazer um entendimento de dados para saber o que é possível, é muito difícil a gente conseguir prever o que vai ser entregue. Então, é muita experimentação, muita conversa e essa visão mais ampla, sabe, de todos os sistemas, um pouco de cada coisa. Ali você tem que acabar entrando mesmo no detalhe. Isso que vocês falaram faz realmente, assim, completo sentido, assim, né? O refinamento técnico de negócio, né? Do desenvolvimento de software tradicional, realmente, assim, normalmente, claro, né? A não ser sistemas muito complexos, que as pessoas não conseguem prever impactos e tudo mais, mas ainda assim é muito direto mesmo, né? Assim, a gente vai alterar essa tela, a gente vai fazer isso, e o critério de aceite daquilo ali, né? A definição de pronto daquilo, né? Daquela história, é muito claro, né? Para um time de desenvolvimento tradicional. E quando chega em um time de dados, não, né? Você chega lá, beleza, descobrimos aqui um negócio. E eu acompanhei o time de dados há um tempo, e tinha muito isso, assim, eles faziam Scrum inicialmente,
E muitas vezes eles não entregavam nada no fim do ciclo. Ou mais, né? Muitas vezes eles descobriam coisa no meio e tinham que mudar a prioridade dos requisitos todos. E aí ficava aquela coisa, aquela falta de comunicação ali com o negócio, que ninguém... Aí virava uma expectativa que o negócio tinha, que o time não conseguia cumprir quase nunca, né? Então... simplesmente por falta de alinhamento disso aí que vocês falaram, que é assim, essa é a natureza do nosso trabalho. Quando você vai fazer esse alinhamento de expectativas, ele ainda tem um outro complicador, né? Se a gente voltar um pouquinho no que o Marcelo Pio falou, normalmente quando você está lidando com projetos de dados, você vai ter ali, por exemplo, a parte de engenharia de dados, você vai ter um pessoal, né? Se for um projeto, digamos, ponta a ponta, né? Que você precisa fazer a ingestão dos dados, a tratativa, criar um modelo, depois avaliar isso. O nosso entregável em si não vai ser talvez um modelo novo, não vai ser uma feature nova, igual acontece em desenvolvimento de sistemas. Se eu pedir, se eu como PO, ou eu como alguém que está contratando um time, pedir para aquele time fazer um aplicativo, me fazer uma tela nova, no final do dia, o que eu quero ali é isso, eu quero aquela tela, eu quero aquilo desenvolvido, eu quero aquilo, é muito palpável. Num time de dados, quando você vai definir sua missão, seus OKRs, que vai ser o direcionamento daquele time, às vezes você tem um objetivo. Se você tem um e-commerce, você pode virar e falar, eu quero que no final do meu dia você aumente em, sei lá, 10% o meu faturamento, sabe? É o meu objetivo como KR. Só que eu não vou conseguir chegar nisso produzindo novos modelos, às vezes. Às vezes eu vou ter que experimentar, isso vai falhar, e se eu tenho todas essas etapas, eu tenho 3 momentos para isso falhar. Né? Eu vou fazer a engenharia de dados, então tem experimentação na engenharia de dados que pode ou não ter um resultado. Depois eu vou fazer o meu modelo, vou melhorar ele, eu vou trazer novas informações para dentro dele, e pode ou não melhorar ele. Sem falar, então, que depois eu vou ter que transformar isso num BI, fazer um dashboard, seja Tableau, seja Power BI, seja Data Studio. Eu vou trazer essa visualização, sabe? Algumas delas são palpáveis. Se você quer ver, eu vou gerar um dashboard novo, ele está muito palpável. Eu vou poder construir aquilo e é um dashboard. O resultado dele sendo bom ou não, você vai ter a sensação de que o time trabalhou porque ele entregou algo novo. O pessoal, que se ele não estiver construindo um modelo, se estiver melhorando aquele modelo, eu posso adicionar 1 milhão de coisas, 1 milhão de campos, e ele vai ficar pior. Então, a sensação que o cliente às vezes vai ter é que tudo que ele teve ali não serviu para nada. É quase como se ele tivesse jogado dinheiro no lixo, só que não é. A falha em si, ela também, no sentido de assim, a morte de uma hipótese, ela também tem um significado, ela também é positiva, você está aprendendo com aquilo, sabe? Então, a expectativa que você tem que alinhar com o seu cliente é exatamente a de entrega de um produto de dados, que você vai colocar alguma coisa ali, tipo assim, de preferência, né, automatizada, que vai estar rodando e construindo valor para que você possa fazer sucessivas iterações em cima daquilo e otimizar esse resultado com base nessa missão e nesses OKRs. Né? Então, às vezes, esse produto que você colocou nesse primeiro momento, que você automatizou, que é muito palpável, ele vai estar gerando valor, vai estar gerando o insumo ali para sustentar esse time de dados que vai estar trabalhando em cima e melhorando esse resultado. E nos alinhamentos semanais, quinzenais, ou o que for melhor, dado o time e o entendimento do negócio, ele pode chegar no final e falar: o que a gente constatou essa hipótese não funciona, a gente vai para a próxima. A questão do Malaud colocou a validação da experimentação é um resultado válido, mesmo quando ele falha, eu acho que isso é o ponto extremamente importante, que isso continua virando uma entrega mesmo quando ele falhou. Um exemplo, eu estava tentando pensar num exemplo que seria óbvio aqui, por exemplo, estou tentando vender um produto qualquer, aí por algum motivo o gestor ele tinha uma ideia que toda sexta-feira, se ele desse promoção, ele tinha mais lucro. Então, toda sexta-feira ele dá promoção de gerar mais lucro. Só que se um time de dados for interar sobre isso, às vezes ele vai descobrir que, na verdade, não é por causa que ele colocar a promoção sexta-feira dava mais lucro. Na verdade, era por causa que sexta-feira, como que ele está do lado do bar, juntava uma turma ali, e toda vez que o pessoal juntava ali, ele recebia mais vendas do produto, independente de ter o desconto ou não. Então, tipo assim, na verdade, ele está dando desconto, ele está perdendo lucro, por causa que já era. Então, esse tipo de coisa é o que mais acontece quando a gente está dando com dados, assim, essas descobertas que para o negócio eram, tipo assim, funcionava assim, é uma coisa, às vezes, que era
é um dogma dentro da empresa. Tipo assim, 10 anos o pessoal estava trabalhando com isso, pensando que funcionava dessa forma, e a hora que a gente vai analisar o dado na veia ali, tipo assim, não tem nada a ver. Tipo assim, na verdade, aquilo ali você está perdendo dinheiro, ou não tanto faz, tipo assim, não vai dar diferença nenhuma. E é o que mais acontece, assim, e é o maior problema com relação aos projetos de dados, essa indefinição que você acaba encontrando. Isso que você falou faz muito sentido, né? Porque a gente sempre trabalha a quatro mãos. Muitas vezes essas hipóteses, o pessoal de negócio, a diretoria de uma empresa, ela vai ter muito mais conhecimento sobre a base daquilo do que você. Por exemplo, eu chego hoje numa empresa que não é uma especialidade com que eu trabalho, o pessoal de lá vai ter uma série de formas de trabalhar, uma série de conhecimentos, um feeling muito maior. Obviamente que, como um cientista de dado, eu vou ter que validar todas as hipóteses que eles nos trazem nos dados. Elas têm que ser palpadas, elas têm que estar ancoradas na realidade, elas têm que estar ancoradas nos dados. Mas eu não vou tirar isso de lugar nenhum, eu não vou buscar isso em qualquer lugar. Eu vou procurar o pessoal que já tem esse entendimento, porque eu posso testar qualquer coisa. Mas se eu tiver um bom direcionamento da equipe de negócios, a chance de eu acertar é muito maior. E se eu provar que ele está errado, eu estou, com base nesses dados, eu vou mostrar para ele que aquele entendimento que ele tinha não era correto e que dali ele pode criar algo novo. Mas isso é muito, muito difícil, né? Isso que vocês falaram. Que é assim, tem uma ideia, isso também vi nesse projeto, né, que eu falei, que eu fiquei mais próxima, que você tem uma ideia na empresa que é dita como verdade absoluta. Aí você vai, olha o dado e o negócio fala assim, não, o negócio é o contrário do que vocês estão pensando. E isso pode até fazer com que as pessoas fiquem céticas, né? Tipo assim, não, isso daí que vocês estão fazendo tudo errado. Isso daqui é verdade absoluta, né? E pode gerar um conflito, né? Exatamente, gerar um conflito. Imagina uma diretoria que acreditou há anos naquilo e de uma hora para outra ela é desmentida com dados. Isso. Porque os dados não mentem, né? Então, como é que a gente vai fazer? Exatamente, né? Mas, voltando para a questão da metodologia, tem várias metodologias que ajudam a você a ter essa definição de processo que permite você falhar e mesmo assim tá entregando o valor. A questão, por exemplo, o Malaguti colocou como o Kanban sendo um dos melhores. A parte do Scrum, para mim, é o mais difícil um dos mais difíceis de encaixar, exatamente por causa dessa esperança que no final do sprint você tem que ter um resultado ali. A cada sprint você tem que ter um resultado. E o resultado no final do sprint, como não é incerto assim, você não consegue. O próprio pessoal que está desenvolvendo fica meio frustrado ali, por causa que eles não. Parece que não evoluiu, tipo assim, não fiz nada no meu sprint, entendeu? Tem alguns processos até mais consolidados assim na indústria, por exemplo, o CRISP-DM, a Microsoft está fazendo um que é o TDSM, que é baseado no CRISP, que são processos até tipo assim, eles vieram da parte de data mining para operar sobre os processos. Exatamente aquela questão que eu falei, que a fonte de dados que você está fazendo, minerando dados, muda toda hora, e você não tem controle nenhum sobre isso. Mas eles casam bastante com a parte de data science, porque é basicamente a parte de experimentação com dado ali que você tem que liderar. Tem um recente também que eu estava olhando, ver se fazia sentido ou não, que chama Data Science Scrum. Basicamente, você tem um Scrum dentro do Scrum, onde você tem uma sprint, na verdade, você tem uma pilha de sprints que você vai acumulando ali e você vai validando as hipóteses. É uma coisa muito maluca ali. Mas depois que você lê ali, até faz sentido ali pensando na questão dos objetivos. Só que é difícil de implementar exatamente por complexidade. Mas essa complexidade é o que, tipo assim, torna difícil assim, para os projetos de dados, a questão da metodologia, porque geralmente o pessoal, até mesmo do Kanban, assim, o pessoal pode acabar sofrendo com alguma coisa ali que eles não estavam comunicando direito os resultados, por causa que às vezes está demorando demais. Kanban, geralmente, quando a gente habilita nos dias, a gente tem meio que uma entrega muito contínua ali, de tipo assim, cada 2 dias estou te entregando alguma coisa, aí o negócio fica mais confiante naquilo ali, porque sempre está gerando alguma coisa nova, está sempre entregando alguma coisa nova. E na parte de dados, pode ser que, tipo assim, não é a cada 2 dias, né? Às vezes a cadência é um pouco maior e o pessoal pode perder um pouco da confiança se não tiver a comunicação. A comunicação é essencial. Assim, principalmente para redes de dados, é muito essencial você estar comunicando todos os resultados, mesmo que quando é uma falha. Tipo, falhei
por causa disso, a gente vai tentar com outras coisas aqui, mas esse aqui deu falha, mas só que a gente não fez nada, só falhou. Tem um ponto que eu queria comentar rapidinho também, que o Pio falou aí sobre o Kanban, né? Eu acho que a dificuldade maior que a gente às vezes tem é porque algumas empresas adotam o Scrum como uma metodologia padrão da empresa toda. Só que tem um time de dados ali, ou 2 ou 3, que precisam de uma adequação para isso. E aí, para esse time convencer a empresa que o Scrum não dá certo ali, é um negócio muito complexo. Por quê? Porque se você fala que vai fazer um Kanban, muitas vezes eles falam assim, não, mas no final da sprint eu tenho que mostrar que vocês entregaram alguma coisa. Não, mas nós vamos entregar. Só que não vai ter uma sprint, não vai ter uma planning. A gente vai fazer entregas contínuas ao longo do tempo. Então, assim, é difícil um pouco para eles perceberem isso, e muitas vezes a empresa meio que define uma metodologia única para a empresa toda e não consegue enxergar essa diferença. Então, é importante mostrar essa diferença, mostrar que é muito mais experimentação e mostrar essa grande dependência para realmente ter essa quebra de paradigma e ter o entendimento como um todo, né, que o Kanban é mais eficiente, não só pelo fato de ele ter essas entregas mais contínuas, mas pelo fato da gente ter essa experimentação mais rápida, sabe? O Kanban, ele realmente, assim, pode ser rejeitado pelas empresas, eu vejo, né, principalmente relacionado com empresas prestadoras de serviços, né, que é o caso, por exemplo, da DTI aqui, porque, às vezes, o cliente não confia tanto no time, por exemplo, né, e acha que o Scrum dá esse controle para ele, né? O Scrum que traz aí o burn down, que traz uma planning com estimativas, dá um controle mais palpável para ele. E o Scrum e o Kanban não dá tanto isso, né? O Kanban você vai entregando ali ao longo do tempo, como você falou, né? Mas como e aí? Como que a empresa que está ali começando um time de dados confia que isso, beleza, né? Esse time está dormindo ou tá testando hipótese? Entendeu? Assim, então, eu entendo também a dificuldade de convencimento mesmo, né? Mas é um processo, igual você falou, e eu acho que é isso que a gente tem que convencer mesmo os clientes de que projetos de dados não são projetos de desenvolvimento, né? Eles não têm a mesma previsibilidade, eles não têm o mesmo formato. E aí, falando agora um pouco sobre o processo mesmo do dia a dia, né? Beleza, falamos aqui até agora a metodologia que a gente tá fazendo o fluxo de trabalho. Mas beleza, chegou um requisito lá dentro do meu Kanban ou dentro da minha metodologia que eu escolhi. E aí, né? Quais são as diferenças no processo de desenvolvimento de um time de dados e um time de desenvolvimento, né? De software? Como a maioria das perguntas que é feita sobre qualquer coisa de dados ou desenvolvimento, a resposta vai para o depende. Depende do que você vai precisar fazer. Mas é isso. Aqui no Entre Chaves tudo depende. É uma loucura. Que a gente sempre chega assim, gente, a conclusão é depende. Não tem como, né? Acaba sempre caindo pro depende. Normalmente, quando você vai lidar, igual eu falei com as hipóteses, você está fazendo isso meio que a 4 mãos, com o pessoal de negócio, com alguma diretoria, ou eles têm algum objetivo definido ali. Uma forma que a gente lida hoje dentro dos clientes que a gente tem aqui na DTI. A gente faz isso, a gente faz a nossa gestão via Kanban, né? Tudo, essas demandas, essas hipóteses que elas vão chegando para a gente, elas entram a níveis de épicos, por exemplo, os onboard, né? E a gente vai expandindo esse épico, né? Junto com o pessoal de negócio, a gente monta os épicos, desce a nível de feature, vai ter a validação das hipóteses. Se essa hipótese validar, tipo assim, você vai conseguir desenvolver ela. Então, a gente vai construindo essas features e as features montam os requirements logo embaixo, que vai ser o que efetivamente vai ser desenvolvido. Isso é uma forma gradual de você passar isso do âmbito de negócios até o âmbito técnico. Isso é muito positivo, porque é muito fácil de você fazer o tracking, né? De você ir da base até o topo da pirâmide. Então, essa parte que falhou, o que deu certo, essa hipótese que você validou ou não, ela está relacionada ao quê? O que ela está trazendo? Qual informação nova ela está trazendo? E é essa a parte relevante de você ser transparente. Você colocou essa hipótese no board, ela foi validada, beleza, ela vai ter a próxima feature a ser desenvolvida, ela vai ter uma POC, ela vai ter uma parte de desenvolvimento, ela vai ter uma parte de integração com os seus produtos de dados existentes e de publicação, até isso sair daquela hipótese
até o produto em si de dados. E a qualquer parte dessas features que você cria, né, porque colocou o app, constrói a camada de feature. Qualquer uma dessas partes pode falhar. Ela pode morrer na hipótese, ou então não, a hipótese parece ser verdadeira. Mas como é que você vai desenvolver isso? Vamos desenvolver da maneira X. Aí você vai fazer a POC desse desenvolvimento e ele falha. Essa POC não funciona. Você vai ter que fazer, validar, utilizar essa hipótese de outra forma. Ela é uma hipótese válida, mas o que você queria fazer com ela não funciona. Então, é como se tivesse um caminho que a qualquer parte ela pode morrer. Né? E se ela chegar no final, ótimo, você publicou isso se tornou um produto. Se a qualquer parte disso, igual eu falei, ela morrer, beleza, você encerrou aquilo, ela volta a nível de época, você vai comunicar isso para o cliente, e ou você vai para uma próxima hipótese, ou você traz novas informações para poder melhorar isso. Então, essa pirâmide, ela vai funcionar muito bem para você comunicar a parte de negócio com a parte técnica, e para você entender que qualquer parte que ela acabar é um encerramento válido a ser comunicado. E isso vai garantir que você está sempre entregando alguma coisa para o cliente, que você está sendo transparente com as suas entregas, né? E que eles são correlacionados, que, tipo assim, aquela ideia de negócio, aquela parte técnica sendo desenvolvida tem relação, sabe? Elas não estão perdidas por aí. Só que, bem ou mal, você vai ter que fazer a gerência disso. E se você tem que fazer a gerência, você tem que despender um tempo para fazer esse controle, para olhar o board, para passar isso para frente. E aí vai toda aquela parte que, eventualmente, você vai precisar montar o seu time e levar em consideração. Porque, bem ou mal, se você tem um time de data science, eles vão tender a ser especialistas, vão tender a ser profissionais em T. Você vai ter que ter alguém ou de engenharia de dados, ou alguém de data science, alguém de BI, e aí provavelmente você vai ter que ter todo esse cuidado ali na hora de formar o seu time de dados, mas seguindo esses parâmetros, né? Esses padrões funcionam muito bem, mas eles também não são os únicos. Só entender, assim, né, de forma bem prática aqui, então, o que você acabou de falar. Você está falando assim, que em vez de colocar, né, no board lá do time, eu coloco as hipóteses que eu estou testando, e essas hipóteses que derivam em features, em histórias, em tasks. É isso? Esse nosso fluxo de trabalho tem, quando a gente recebe essa hipótese, né, e ela vira um épico, essa hipótese, ela normalmente está atrelada a alguma dor, né? Só que nem sempre você quer tratar aquela dor. Porque se o seu cliente, né, ele está contratando um time, ele está contratando um squad, ou se o pessoal tem lá uma empresa e ele tem alguma dor que ele acredita que ele possa resolver com ciência de dados, com engenharia de dados, ele tem um conjunto de dores. E nem sempre tratar a dor é a melhor forma, né? Porque às vezes você tem um problema que causa aquela dor ou que causa mais dores. Então ele vai levar a dor até o time vai avaliar essa dor, vai tentar encontrar as causas daquela dor. Se for uma causa que é possível resolver com dados, é melhor você resolver aquela causa. Mas às vezes não. Às vezes você não vai conseguir tratar a causa daquela dor. Ou às vezes você não consegue nem achar a causa, e aí você vai tratar a dor em si. Então, ele traz a dor. A partir dessa dor, a gente vai tentar achar o problema, como é que a gente vai tratar ela, né? Quando tiver essas formas de tratar essa dor, o time tem que avaliar coisas como corretude, completude. Vai resolver o problema completamente? A forma de resolver o problema ela é correta? Como é que a gente vai fazer isso? Para validar que essa solução, a gente precisa de hipóteses. E essas hipóteses que vão parar no épico, depois de um tempo, elas vão entregar a solução dessa dor como um todo, né? E aí vai descendo, bota essas hipóteses lá dentro. Essas hipóteses, né, elas vão você quer que elas gerem alguma coisa, então você vai criar feature para validar aquela hipótese. E beleza, validei a hipótese. Como é que eu vou colocar isso dentro do meu produto? Ou como é que eu vou fazer esse produto novo? O que é que eu vou desenvolver? Vou fazer uma POC, vou garantir que aquilo que eu estou fazendo realmente é um entregável, né? Eu não quero tentar fazer algo gigante que no final das contas não vai dar certo. Eu faço a POC, funcionou? Ótimo, vamos definir um MVP aqui para essa hipótese e pegar tudo que a gente precisa construir para isso. E depois que a gente fizer essa entrega desse MVP, né, porque você vai fazer o MVP, desenvolver ele, produtizar ele, automatizar esse produto, você vai fazer tudo de novo. Porque você vai ter múltiplas iterações em cima, com novas hipóteses e por aí vai. Então, se o seu time tiver uma missão bem definida e OKRs que você consegue validar, isso vai tender a funcionar muito bem, porque todas as hipóteses, tudo que você vai estar trazendo para o board, vai ter como objetivo maximizar esses OKRs e cumprir aquela missão.
Pois é, fazendo um paralelo com projetos de desenvolvimento, né? Quando você estava falando aí, eu fiquei pensando que basicamente também existe mais ou menos isso aí que você contou, né? Existe assim, tem uma dor do negócio que está ali latente, aí a gente faz um discovery ali para fazer uma priorização de dores, para encontrar formas de resolver aquilo ali. E o time deveria atuar exatamente criando épicos, features ali que vão atuar diretamente naquela dor, né, do negócio. Talvez a grande diferença, né, aí é que no desenvolvimento espera-se menos que as coisas vão morrer no meio do caminho, né? Não sei, eu tô também pensando aqui, né? Espera-se menos um pouco, mas as hipóteses também podem falhar no desenvolvimento. A gente também pode fazer um MVP de um negócio que, poxa, achamos aqui, sei lá, que a gente vai criar um aplicativo que vai resolver o problema do mundo, fizemos um MVP, foi uma porcaria. Isso também é uma hipótese que falhou, né? Se a gente pensar no desenvolvimento. Para mim, a grande diferença é a questão da completude do trabalho da parte de dados. Por causa que a gente pensa desde o início de como metrificar alguma hipótese que a gente está fazendo. Tipo assim, como é que a gente vai validar que aquela hipótese que a gente está fazendo vai funcionar. E depois da gente desenvolver, a gente tem que medir que aquela hipótese funcionou, tipo assim, realmente diretamente. Quando é um projeto de desenvolvimento, pelo menos a maioria dos que eu vejo, o pessoal tem até dificuldade de entender como é que for o valor gerado pelaquela feature, é só aquela feature que você está fazendo. No projeto de dados, você tem que saber, aquela feature gerou tal coisa, por causa que quando você está fazendo um projeto, principalmente machine learning e tudo mais, pode ser, na verdade, que aquela feature, aquele modelo ali não gera valor nenhum. Às vezes é tipo assim, tanto faz ali. Simplesmente, se ele não existisse, não fazia diferença. Mas o objetivo dele é fazer uma diferença, entendeu? Então, se você não faz esse processo de ponta a ponta, ele não vale a pena por si só. Ele, tipo assim, não precisa fazer todo esse trabalho. Às vezes é melhor fazer um projeto de desenvolvimento normal e tentar ver se aquilo ali aumenta ou não o meu resultado. Isso que você falou, Pio, é muito bom quando você vai fazer essas comparações. Sabe, a gente falou um pouquinho da metodologia e do refinamento, né, como é que a gente traz isso para o board. Eu vou pular normalmente a parte de desenvolvimento e vou falar um pouquinho sobre os entregáveis. Né? Porque uma parte que acaba sendo muito interessante quando você avalia os dois é como as dinâmicas com o time de negócios ou com as diretorias elas tendem a funcionar diferente quando você está num projeto de dados, até pela expectativa mesmo. Né? Por exemplo, é impressionante como a gente vai ver na mudança ao longo do tempo o número, por exemplo, de sistemas que criaram aplicativos. Né? Mas eu tenho certeza que muitos dos aplicativos criados, quando eles são criados, o pessoal já tem uma dor e ele já tem uma resposta. Não, a gente vai criar um aplicativo porque a gente quer que o nosso sistema esteja na palma da mão de todo mundo, e todo mundo tem um telefone. Então, a gente vai colocar um aplicativo. Qual que é a entrega da sprint? É a feature do aplicativo. Só que deveria ser, tipo, eu entendo que você deveria entregar o aplicativo, entregar aquela feature do aplicativo. Mas até aí o time entregou se aquela hipótese está validada ou não. Entende? No time de dados. Existe um paralelo. Mas onde que vai gerar a discrepância? Onde que gera a diferença? Qual o valor que o pessoal normalmente vê no app, quando, por exemplo, eles querem um app pronto? Eles entregaram o app. Tá ótimo. Quando você entrega um projeto de dados, normalmente a expectativa é qual o valor do seu projeto de dados. Por exemplo, eles não avaliaram se aquele app realmente gerou mais compras. Ou eles não avaliaram, por exemplo, se o pessoal só migrou do site para o app, mas são as mesmas exatas pessoas comprando. Não é isso que está sendo validado. O que está sendo validado é eles entregaram o app, que foi o que eu queria. É tão palpável, está literalmente na palma da minha mão. Enquanto você entrega, num caso, um sistema de recomendação, tudo bem, olha só, é um sistema de recomendação, ele está lá. A primeira integração foi ótima, olha só. A primeira etapa entregou o sistema de recomendação. Os outros ciclos vai melhorar o sistema de recomendação. Como é que você sabe que ele melhorou? Você vai ter que medir. E aí, você passa a mensurar não a entrega, mas o valor do projeto.
E isso vai gerar muita discrepância. Então, o que vocês estão falando, basicamente, é que todo projeto de desenvolvimento deveria ser um projeto de dados. Eu apresento isso com frequência. Com certeza absoluta. Principalmente essa questão de saber metrificar as coisas que você vai produzir e depois ver a diferença disso. É tipo assim, eu acho que todo projeto de dados, todo projeto deveria, tipo assim, vou fazer uma feature. Beleza. Antes de fazer essa feature, a gente tem métricas para validar se essa feature vai gerar algum valor ou não. E a primeira fase de desenvolvimento é eu fazer as métricas. Não é fazer a feature, é primeiro fazer as métricas. Tipo assim, para medir a métrica eu tenho que olhar se o pessoal vai comprar mais. Vou fazer uma feature de um sistema de recomendação, por exemplo. Então o pessoal tem que comprar mais. Mas a minha feature é simplesmente, às vezes, alterar o layout do site. Alterar o layout do site, às vezes, o pessoal está achando melhor, achando mais fácil os produtos, eles estão comprando mais por causa dessa alteração de layout. O que a gente está fazendo com essa alteração de layout? Qual que é o objetivo dessa alteração de layout? Coloquei em palavras o que é o objetivo dessa alteração de layout, a gente mede primeiro, antes dessa alteração e depois dessa alteração, para ver se essa alteração de layout deu algum resultado. Às vezes só é tipo assim, beleza, ficou mais bonitinho ali, mas não, tipo assim, não teve mais usuários, não teve compras a mais. Tipo assim, então para o usuário tanto faz, por causa que se ele tivesse a funcionalidade lá, ele funcionaria. Claro que vai ter funcionalidades, principalmente em projetos de desenvolvimento, que a atualização, tipo assim, não tem um valor muito palpável ali, mas tem um valor de facilidade de manutenção. Tipo assim, eu vou atualizar uma tecnologia, alguma coisa do tipo, que não gera um valor direto para o negócio, mas gera um valor direto internamente, por causa que facilita para encontrar pessoas no mercado, facilita essa questão da manutenção. De algum jeito você gera um valor para alguém. Pode não ser um valor para o cliente, pode ser um valor interno para a empresa, mas um valor tem que ser gerado ali daquele negócio. E a primeira coisa, para você saber que medir o valor, você tem que saber o que você vai melhorar de valor, que é metrificar. Aqui, fazer só um comentário a respeito disso aí, que assim, vocês estão falando muito sobre modelo de recomendação, né? Que assim, querendo ou não, você ainda consegue fazer alguma medida nele. Então, assim, você recomendou, o cara comprou, beleza. Então, você recomendou um filme, o cara foi lá e deu joia, você consegue ver. Agora, em um relatório de BI, que aí eu acho que é um cenário assim, mais difícil ainda de medir, porque eu construo um dashboard, que geralmente é uma ferramenta diária de um executivo, ele toma decisões baseadas nesses números, e como que a gente consegue ver se aquele relatório realmente está sendo útil, qual que é o valor que ele está trazendo, se não só, que eu vejo a maioria das empresas, que eles medem o quê? Quantidade de acesso. Então, assim, ele está acessando todo dia? Tá, então está gerando valor, mas como que eu meço, tipo assim, a tomada de decisão que ele fez ali, em cima de um relatório, tipo assim, quanto que ele economizou, quanto que ele vendeu a mais? É impossível você fazer isso, porque ele não tem nenhum feedback ali naquele relatório, né? Bom, se você tem essa resposta, vocês já me contam aqui, porque eu tenho um relatório aqui na DTI, um BI, que o que a gente mede é exatamente a quantidade de acesso, e a gente está achando que a gente está arrasando. Então me conta aí qual que é o... A ideia é exatamente você metrificar qual que é o objetivo daquele relatório. O cara que pediu o relatório, ele tem um objetivo. O relatório não é simplesmente para mostrar números ali. Você vai mostrar números de acesso, você vai mostrar número de quantas pessoas estão entrando naquilo ali, para ele tomar alguma decisão. Qual decisão que é essa? Você tem que pegar essas decisões ou tipo assim, você ter, nessas decisões que ele tomou, ficou mais fácil de ele tomar. Isso pode ser metrificado de várias formas, inclusive com uma pesquisa de acesso. Uma pesquisa de opinião. Simplesmente, às vezes, tem uma pesquisa de opinião pro cara. Tipo assim, isso aqui melhorou a minha vida? Está sendo útil para você? Uhum. Minha vida melhorou? Quando ele responde, é muito bom. É difícil, né? É um negócio mais qualitativo, então mesmo, né? Mas eu concordo com você, eu concordo. Não precisa ser o maior valor do mundo, mas ele tem que gerar algum valor para alguém, ele tem que ter algum objetivo aquele relatório. Então, se ele tem um objetivo, alguém vai gostar dele e facilita a vida dele de alguma forma. E vai depender dele, né? Se eu tirar esse relatório de você, você vai ficar bravo? Você vai ficar... O que vai acontecer se eu tirar esse relatório de você? Você vai conseguir essas informações de outra forma tão fácil quanto?
Agora você falou, né, o de tirar o relatório, porque às vezes a gente faz esse tipo de pesquisa, de vamos tirar o relatório aqui. Às vezes é melhor tirar o relatório e ver o que acontece, quem que reclama. Porque, assim, tem algumas coisas nesse... Talvez, não sei se é o caso, né, do que você está contando, Ricardo, mas... Assim, no meu caso aqui, por exemplo, desse relatório que eu estou contando, a gente, de fato, né, olhava, não era acesso de verdade, não, era engajamento, né? No Google Analytics você tem essa métrica de engajamento, que é basicamente, sei lá, você clicou nos filtros, você fez uns negócios, mas ainda não prova o valor, de fato, do relatório, né? Mas talvez tirar ele do ar prova muito mais. Que é tipo assim, beleza, agora quem que reclama? Se alguém reclamar, é porque esse negócio está gerando valor. Se ninguém reclamar, é porque ninguém usa essa merda. Você não precisa ser tão radical a ponto disso, mas é basicamente fazer a pergunta para o cara: se eu tirar esse negócio aqui, você vai ficar bravo? Eu tô falando aqui num ambiente totalmente controlado, né? Lógico, né? Que eu conseguiria fazer isso, né? Mas não sei se é o caso, Ricardo. Mas eu concordo com você, que é uma boa pergunta, né, a se fazer. Isso que vocês estão falando é muito bom de ver, principalmente nessas discussões sobre como é que você vai medir alguma coisa, né? Bem ou mal, medir é muito importante, mas medir algumas coisas são mais complicadas do que outras. Então, quando você vai medir o sistema de recomendação que o Ricardo falou, beleza, você consegue medir essas questões, está muito claro que você está medindo. Se eu medir o quanto as pessoas estão clicando, o quanto as pessoas estão utilizando o sistema de recomendação, tem um conjunto de coisas que eu estou medindo ali. Eu estou medindo talvez o quão bom é a UX que está disponibilizando aquele sistema, o quão bom são as recomendações em si, só que eu estou medindo o produto. Eu não estou medindo nada relacionado ao meu time, olha só. Enquanto se eu medir num data lake quantos dados foram disponibilizados, eu estou medindo o meu time. Se eu medir quantas pessoas estão acessando, utilizando os dados do data lake, eu estou medindo o meu produto. Então, fica um pouco perdido, é muito tênue essa linha que separa, às vezes, o que você está medindo do produto, o que você está medindo do time, e bem ou mal, a facilidade de medir aquilo vai ser utilizado na hora de avaliar o seu produto, o seu resultado final. E talvez seja essa uma parte que diferencia o seu projeto de dados, o seu projeto de desenvolvimento. No projeto de desenvolvimento, é muito fácil, entre aspas, claro, você medir o desempenho do seu time em entregas, em features entregues, em desenvolvimento. Está muito claro que você está medindo o seu time. Se eu medir o número de hipóteses validadas, cara, isso pode ser ótimo ou pode ser terrível, porque se uma hipótese foi verdadeira, vai ter 1 milhão de coisas para fazer dentro dela. Se ela foi validada e falhou, cara, dá para falhar 10 vezes, sabe, no mesmo tempo que eu validei uma verdadeira. Então, uma coisa que a gente de dados acaba pensando muito é o que você quer otimizar. É um problema de otimização. O que você quer ter mais? Porque se você me fala, eu quero que meu time valide o máximo de histórias possíveis, o time vai falhar todas. Eu não preciso nem validar, eu vou falhar todas e falar, a gente entregou pra caramba. Você me deu 70 hipóteses, eu falei que todas são falsas. Entregamos 70, olha como é que foi uma ótima entrega. Sabe? Não, seu objetivo acaba sendo verificar, validar o resultado do produto. Né? Você fala, poxa, se o time está indo bem, eu vou olhar se o produto que eles estão desenvolvendo é bom. Só que não é bem assim, às vezes o produto não é bom. Você vai ter que trocar, e não quer dizer que o time não é bom, o time pode ser ótimo. Se ele estiver apontando para o lugar errado, não vai dar certo. Né? Então, idealmente, você vai ter que medir os dois. Só que qual que é o problema de fazer isso? Se uma pessoa está fazendo coisas para medir, ela não está fazendo coisas para desenvolver. Né? E isso é uma balança. Né? Você quer colocar pessoas para medir, mas você quer que ela esteja desenvolvendo. Você vai tirar alguém do seu time para ficar medindo? Você vai tirar alguém do seu time que está desenvolvendo o seu sistema de recomendação, que está desenvolvendo o seu data lake, para fazer, sei lá, um dashboard para medir o sistema de recomendação? Para medir o seu data lake? Se for algo a longo prazo, a resposta é que você deveria sim fazer isso. Você deveria conseguir ter essa noção muito boa para tomar essa decisão. Só que se você está fazendo um dashboard para medir o seu sistema de recomendação, esse dashboard é útil? Você precisa medir. Você vai criar um dashboard para medir o dashboard? Não vai. Né? Então, você vai ter que começar a pensar muito bem o quão você vai querer medir, como é que você vai medir. E essas tomadas de decisão, elas foram certas, elas foram baseadas no quê? Se você consegue falar, não, é a melhor decisão que a gente tomou, tendo as informações que a gente tinha. Ela pode estar errada, mas era a melhor que a gente podia ter tomado. Cara, tá ótimo.
Se o dashboard te entregou as informações para você tomar a decisão, ótimo. Se ela te embasou e te deu um resultado ótimo, melhor ainda, sabe? Então você vai ter que avaliar isso, e quem está tomando a decisão, quem está acessando, pode ser, mas tem dashboard que eu deixo aberto aqui todos os dias e eu olho eles uma vez por semana, mas com certeza ele dá acesso diário. Mas eu só paro para avaliar ele uma vez por semana. Gosto que ele está falando do dashboard que eu Será que é de também. operações? Aposto. Vou deixar aí. Ó. Aposto que é esse dashboard que eu estou falando aqui. Mas é. Que ele está falando só por isso. Você precisa avaliar isso e ver, tipo, ele me foi útil. Eu usei os dados que estão nele, ele está lá, eu abri e falei, tá ali, é aquilo mesmo. Ou não, isso aqui mudou. Eu ia tomar uma decisão, mas olhando o valor desse dashboard, ele é bom. A gente, às vezes, tem um pouco de receio de medir se algo é bom ou não pelo usuário, porque a gente sabe que nem sempre o que o usuário diz é o que ele quer ou é a realidade. Às vezes fala, não, isso aqui é ótimo, mas se você derrubar o sistema, ele nem vai ver. Ele falou que era ótimo, tá lá no emocional dele, mas você derrubou, ele nem viu. Mas você medir se ele acha bom é melhor do que você não medir nada. Ou mais, né? Ou mais, não só né, ele falar que é bom e tudo mais, né? Às vezes ele não sabe o que seria melhor do que aquilo. Mas eu concordo com você que pegar qualitativamente é melhor do que não pegar. Uma coisa que eu estava querendo resumir é basicamente o projeto de dados, o quanto ele investe em medir é muito maior do que um projeto de desenvolvimento. E isso deveria ser um pouquinho mais... o projeto de desenvolvimento deveria crescer um pouquinho mais, investir em medir. Tipo assim, se o pessoal realmente... Se o projeto de dados é mais ou menos 50-50, vamos falar assim, por causa que você precisa medir ao mesmo tempo que você desenvolve, o projeto de desenvolvimento às vezes é 90-10. Tipo assim, que não faz muito sentido. Eu entendo que o pessoal quer que o pessoal desenvolva mesmo, mas não adianta desenvolver se aquilo ali não vai trazer dinheiro. Na verdade, às vezes, se você medir, você vai entender que você está economizando dinheiro. Por causa que aquela feature que você está pensando ali não vai trazer dinheiro nenhum, vai trazer valor nenhum. Às vezes é melhor você colocar um botão para isso e ver se alguém vai clicar querendo aquela feature, mesmo que não tenha nada por baixo dos panos, do que você pagar alguém para desenvolver aquilo, porque você pode descobrir que aquela feature maravilhosa na sua cabeça ninguém quer usar. Ninguém quer usar, né? Vai muito naquilo que a gente já comentou, né? Da definição do pronto, né? O do dev ser apenas entreguei, né? E o do dado ser, não, eu entreguei, mas eu provei o valor daquilo ali, né? Aquilo ali se paga. É uma preocupação muito grande que às vezes as pessoas têm de entregar e às vezes isso se consolida muito rápido. Elas deveriam, depois que você já está entregando, que você garantiu que você está entregando, começar a se preocupar com o que eu estou entregando tem real valor, né? E quando a gente começa a falar muito dessas métricas, igual eu falei que você tem que tirar a gente para botar para medir, você vai colocar a gente para medir a medida, né? Pode assustar um pouco. Mas entendam também que medir alguma coisa é melhor do que medir nada. E do mesmo jeito que você itera no seu processo, na sua operação lá, para melhorar o seu produto, para melhorar o seu time, você itera para melhorar suas métricas. Você pode começar medindo se o pessoal acha aquilo bom ou não, você pode começar medindo se aquilo está sendo visto ou não. Se ele está sendo visto, está sendo útil, está sendo usado na tomada de decisão, você vai melhorando. Até que você vai ficar satisfeito com aquilo e falou, não, beleza, agora eu já consigo medir corretamente isso, vou focar no resto, né? Porque a gente sabe também que se eu botar as pessoas só para medir, o que eu quero produzir, que precisa ser medido, nunca vai ficar pronto, né? Então, medir alguma coisa é melhor do que medir nada, né? E se você for medir, tente medir da maneira correta. Mesmo que você não possa medir tudo de uma vez, é melhor você medir pouco e medir certo do que você medir tudo e não ter certeza no que você está medindo. Até medir é um processo ágil. Você pode começar com a forma mais simples possível, fazendo uma edição mais fácil possível, que pode ser um Google Forms, pode ser qualquer coisa ali, simplesmente para você ter uma noção de se as coisas que você está fazendo está melhorando alguma coisa, está gerando valor. E você vai entendendo sobre aquilo, a sua medição vai ficando mais complexa a partir das suas sprints. Você não precisa fazer a coisa mais complexa do mundo para saber exatamente se aquela coisa está gerando valor, mas se pelo menos tem um indicativo de estar gerando valor, não, você pode continuar.
Uma coisa, só para tranquilizar algumas pessoas, né, é que o Forms que não tem resposta, que você mandou e não recebeu nenhuma resposta, foi a sua hipótese sendo validada, sabe? Que, tipo assim, as pessoas não vão responder seu form, você vai ter que medir de outra forma, e talvez elas não sejam tão engajadas assim para responder o form, você vai ter que dar seu jeitinho. E vou passar a encarar esse problema desse jeito. Gostei, porque eu tenho esse tipo de problema o tempo inteiro, de mandar forms e as pessoas não responderem. Gente, quem está ouvindo esse episódio, por favor, responda os meus forms, se você, né, é atingido por eles. Mas, enfim, eu tenho muito esse problema, vou passar a encarar desse jeito. A hipótese foi validada que é, bom, as pessoas não respondem forms. Esse não é uma boa forma de comunicação, né, com as pessoas. Ô, gente, agora sim, né? A gente já falou muito do processo de desenvolvimento, falamos de metodologia, falamos de entrega dos requisitos, mas para tudo isso funcionar, a gente precisa de formar um time. Quais são as diferenças aí do processo de formação do time, né? Agora falando mais sobre papéis mesmo, né? Assim, sobre a venda daquele time de dados e o do time de desenvolvimento. Então, no time de dados, né? A gente tem alguns papéis ali que se diferem um pouco ali do time de desenvolvimento. Então, a gente tem aí, como foi citado aí, né, o engenheiro de dados, que é aquela pessoa que está mais focada ali na obtenção desse dado, na extração dele, na ingestão dele em uma base analítica ali, que seria um data lake ou um data warehouse. A gente tem os analistas de dados, né, que são pessoas que estão ali mais próximos do negócio e que ajudam a responder perguntas baseado em dados ali, mais voltada para um pouco mais do passado. A gente tem o cientista de dados, que é aquele cara que vai testar essas hipóteses, né? Ele vai criar esses modelos para responder perguntas que ainda não foram elaboradas. E para apoiar toda essa arquitetura, a gente tem um arquiteto de dados, né? Que vai desenhar todo esse ecossistema e dar esse apoio para o time como um todo. No caso de software, eu vejo que a gente já tem mais o papel do dev, né, que está ali na frente mesmo, focado no desenvolvimento do produto, e temos o DL, né, que está mais liderando o time, coordenando as atividades dos devs, e o arquiteto de software. Então, assim, os papéis, eles se diferem um pouco nesse sentido, pelo fato da gente ter ali uma pessoa preocupada em trazer a obtenção de dados, e as outras pessoas estão mais focadas na análise do dado. No caso do desenvolvimento de software, eu vejo que tem um papel assim, muito mais voltado para a entrega de features. Então, a gente tem ali um desenvolvedor de software, engenheiro de software, né? Dentro desse time ele vai ter esse líder, e o arquiteto já vai estar com essa visão geral. Então, assim, acho que os papéis, eles se diferem mais nesse sentido aí, além da área de dados, ele ter também um foco em ferramentas, diferentes das ferramentas de software. Software eu vejo que vocês lidam muito mais com linguagens de programação, e no caso nosso aqui a gente também atua com linguagens, mas a gente tem um ecossistema de dados que traz ferramentas, né, como o Spark, como o Hadoop, como, né, todo esse ecossistema que a gente tem de dados, e todas essas ferramentas que a gente tem na nuvem, e a gente tem mais um foco em ferramenta do que em linguagem. Então, a gente tem essa atuação mais híbrida, sabe? Com relação a essas atuações que você falou também, Ricardo, você falou muito bem definido, né, o que cada um dos papéis fazem, só que, novamente, eu vou ter que usar aquela palavra, né, que é depende, porque, infelizmente, a gente sabe que, apesar da gente ter papéis bem definidos, e uma coisa que eu já falei aqui, né, é que ele vai acabar sendo um profissional inteiro. Os papéis, por mais que você seja especialista, você seja um engenheiro de dados, você seja um cientista de dados, algumas coisas vão acontecer, tipo assim, de você ter dois papéis atuando de forma muito semelhantes ou muito próximas, sabe? E isso varia, claro, de time a time. Quando você vai montar um time, por mais que você tenha alguém que é engenheiro de dados, ela vai ter certos conhecimentos de um analista, de um cientista, para poder trabalhar melhor na hora de disponibilizar isso, ou um cientista que vai ter conhecimentos de engenharia de dados para fazer algumas tratativas, até um engenheiro de machine learning, que precisa fazer todas as tratativas de dados antes de colocar aquilo dentro do modelo, né? Então, você vai ter a sobreposição de papéis, né? Você vai ter pessoas ali, ou quando você montar um time, você pode pensar, cara, mas meu time não está completo, olha só o tanto de função que eles passaram aqui,
mas meu time não tem tudo isso, sabe? E às vezes meu time tem até outras coisas que não foram citadas aqui também, como pode acontecer em alguns cenários. Mas vai ter sobreposição. Você vai ter que montar um time balanceado e pensando muito bem, né? É algo a ser tratado caso a caso. Então, caímos de novo no... como é que eu monto meu time? Quais papéis eu vou colocar? Depende. Muita coisa, basicamente semelhante ao full stack, né? Tipo assim, do desenvolvimento comum, que você tem o front, back, mas só que os dois, às vezes, tem que saber, você não pode saber ser um back-end muito especializado, às vezes. Você tem que saber um pouquinho como o front lida ali com as coisas, para você até fazer interfaces melhor com o front-end, ou da mesma forma o front tem que conhecer um pouquinho do back ali, como que ele vai lidar com a estruturação do front dele, para ele conseguir comunicar com o back de uma forma mais efetiva, não fazer chamadas demais, assim, mais, para saber como lidar mesmo com isso. Na parte de dados é a mesma coisa. Você não consegue, às vezes, ter uma análise de dados se você não tem um pouquinho de engenharia de dados ali para saber como tratar os dados e não fazer, tipo, alguns selects mirabolantes ali que basicamente rodam por horas. Dá o resultado, mas, cara, se você fazer, às vezes, mudar um inner join ali pro where ou coisa do tipo, ou vice-versa, faz uma diferença enorme no select e vai te trazer o mesmo resultado. Mas vocês acreditam que tem uma formação mínima, pelo menos, assim, por exemplo, sei lá, num projeto de desenvolvimento, minimamente você tem que ter um desenvolvedor lá e alguém que lidera ele, ou às vezes até uma equipe funciona, né? Você tem um desenvolvedor só lá que ele próprio desenvolve o negócio. Na parte de dados, né? Existe alguma formação que vocês acham assim, não, esse é o mínimo para rodar um projeto de dados? Eu acho que depende do objetivo daquele projeto, por causa que dentro da universidade tem muitos objetivos. Às vezes você quer, por exemplo, o cliente quer construir um data lake, por exemplo. Então ele quer armazenar muitos dados que não tem muito objetivo. Tipo assim, eu estou querendo armazenar muitos dados porque eu tenho uma equipe aqui de ciência de dados que quer utilizar diversos dados e eles precisam trabalhar com aquilo. Ou eu quero gerar relatórios para o meu negócio aqui. Então, eu não tenho visão nenhuma do meu negócio, não sei quanto que eu estou vendendo, não sei nada do que está acontecendo no meu negócio. Eu quero uma ferramentas de BI, eu quero uma analista de dados aqui para conseguir analisar meus dados e me pegar relatórios aqui que eu entendo o que está acontecendo no meu negócio. Ou eu quero fazer um sistema de recomendação, aí eu preciso de basicamente um pouquinho de todo o universo ali, mas nem tudo. Tipo assim, eu não preciso tanto da parte de engenharia de dados, eu também não preciso tanto da parte de análise, eu preciso mais do meio termo. Com isso, depende muito, por causa que se você está indo para a parte mais de visualização, precisa de uma parte de BI, às vezes um cara mais especializado em análise de dados funciona. Se você está querendo fazer um data lake, um engenheiro de dados faz muito mais sentido do que você ter um analista. Então, o papel, tipo assim, vai ter que ter esse papel, eu acho que isso não existe muito, porque depende muito do objetivo do projeto. Uma coisa que costuma acontecer muito quando, pelo menos, me procuram trabalhar essas questões de montar time, principalmente quando é o cliente tendo dúvida, né? O cliente procura a DTI para ver como é que é o time que ele vai montar. E eles já estão acostumados a desenvolvimento de software no sentido comum, por exemplo, da palavra, né? O que acontece? A gente acaba tendo que lidar fazendo analogias paralelas. Se a gente fosse falar isso, por exemplo, vamos fazer um paralelo entre dados e o desenvolvimento. A primeira coisa que a gente precisa para fazer o paralelo é que a gente não pode tratar dev como algo genérico. A gente vai tratar dev como desenvolvimento de back-end e o dev de front-end. Vamos tratar esses dois caras como sendo separados, porque eles são diferentes. Né? Por mais que eles estejam lá desenvolvendo, eles são diferentes. Isso seria o equivalente a ter, por exemplo, alguém que é engenheiro de machine learning e uma pessoa que vai estar desenvolvendo as interfaces do dashboard, Power BI ou algum analista, por exemplo. Então, o que acontece? Imagina que você tem lá alguém que está responsável pela sua parte de banco de dados da sua empresa. Você quer alguém que vai montar toda a parte de banco de dados da sua empresa. Mas você também quer que alguém desenvolva o back-end dos seus sistemas. Né? E você quer que alguém faça as telas, faça o front-end dos seus sistemas. Muito provavelmente, você não vai ter alguém que vai ser genérico, que vai poder fazer as três coisas. Mas você vai falar, não, mas eu consigo separar isso em dois, que seria o desenvolvimento, o meu DBA, né, que vai ser a pessoa que vai ficar responsável pelo banco de dados, e o desenvolvedor. Né?
mas é o desenvolvedor de back e o desenvolvedor de front. Mas a gente tem o full stack. Claro, a gente pode ter alguém aqui que vai fazer o sistema de machine learning e vai fazer o dashboard para medir ele, sabe? Isso pode acontecer. Essa é a parte de sobreposição que eu falei que ocorre entre algumas funções, sabe? Então, a gente consegue gerar cenários análogos ao do desenvolvimento de sistemas. Você pode ter, por exemplo, se você quer fazer, você vai montar um time que vai ter produzir o back-end, produzir o front-end e fazer a gerência do seu banco de dados da sua empresa, provavelmente você vai ter 3 pessoas diferentes. Você vai ter a mesma coisa no projeto de dados. Você vai ter um engenheiro de machine learning, um engenheiro de dados, um analista de BI. Ótimo, tipo assim, entendeu? A gente consegue montar paralelos e demonstrar isso para o cliente. Só que se você quiser um nome genérico, igual tem de dev, eu quero um dev e um DL. Mas ele é um DL de front ou um DL de back? Ele é um dev de front ou um dev de back? Isso é o tipo de coisa que a gente deixa agnóstico. O cliente vai falar, não, vai ter um DL, vai ter um dev. Mas internamente a gente tem que tratar. Você não vai pegar qualquer dev e colocar. Você não vai pegar um dev Java e vai colocar ele para produzir uma tela em Angular. Porque às vezes o cara nunca botou a mão numa tela na vida, sabe? Ele não vai saber, não vai ter noções, por exemplo, de design que um desenvolvedor front-end já tem, porque ele também é um profissional em T na área dele. Então acaba que dados, você vai ser um profissional em T, meio especialista, e funciona melhor dessa forma se você pensar em projetos análogos, né? Em funções análogas, em analogias, em coisas do gênero. Ponto polêmico que é o engenheiro de dados, cientista de dados, todos são devs. Eu fiquei pensando na analogia realmente, né? De você contratar um projeto que você quer back, quer front, quer mobile, quer BI para fazer métrica, e você contratar uma pessoa só, achando que ela, né, é full stack completamente consegue lidar com todos esses cenários. Mas essa é uma discussão muito boa, né, de full stacks e especialistas. Inclusive, a gente tem, já fazendo um jabazinho aqui de, né, sempre, a gente tem um episódio no Entre Chaves de full stacks versus especialistas, assim, que a gente fala um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um. Acho que é legal. Essa discussão é muito boa. Eu mesmo, né? Eu mesmo gosto muito de desenvolvedores full stack, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui, não. Acho que depende muito do que você quer no seu projeto também, o mesmo vale para dados, tá? Bem ou mal, tem muita sobreposição, e a tendência no mercado hoje é que você se torne mais generalista antes de se tornar um especialista. E até porque, se você vai ser especialista em alguma coisa, eu espero que você tenha certeza do que você quer ser especialista. E para isso, você tem que ter experimentado o resto nesses cenários, né? Exatamente. Não quero que você tenha 4 anos de experiência em machine learning para falar que você não quer nunca mais olhar para a cara de tuning de algum algoritmo. Não dá, você vai... Então, você vai ter isso, você tem uma parte generalista, né? E é o que provavelmente vai acontecer, é quase que um caminho natural, você vai estendendo seus conhecimentos. Tem uma parte que você vai ter uma ou mais partes que você vai ter afinidade e você vai se aprofundando nisso. E tem projetos muito bem estabelecidos de melhoria que você pode colocar, por exemplo, um especialista para fazer a gerência mais a fundo daquela parte e alguns outros profissionais mais generalistas, né? Essa pessoa mais especialista vai ser responsável por garantir que tudo está sendo feito da maneira correta, que nenhuma etapa está sendo pulada, que todas as entregas estão sendo feitas no mínimo detalhe. Dependendo do nível de especificidade do seu projeto, que você tem o estado da arte naquela tecnologia ou naquela ferramenta, que, por exemplo, isso é mais comum do que deveria, né? Um processo que demora 6 horas para rodar e que poderia estar rodando em 35 minutos, né? Se você usasse os parâmetros certos, se você mudasse o cluster, se você mudasse um pouco da arquitetura que você está rodando, né? Você precisa garantir que isso seja feito da melhor forma possível. Então, às vezes, vale a pena você colocar, na hora de montar seu time, um especialista naquela área e várias pessoas mais generalistas, elas vão aprender com esse especialista. Tudo isso tem que ser levado em consideração, até porque se o projeto está demorando, um processo está demorando 6 horas, ele está consumindo dinheiro, né? E ele poderia estar durando 35 minutos. E toda vez que você vai lidar com cloud, né, que é onde a gente roda muita coisa, não tem como hoje em dia, esses serviços são muito cômodos para a gente. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas cloud é tão caro. Às vezes não, às vezes você só não tem alguém que tem o toque, que tem o conhecimento para organizar esse budget. Às vezes você está matando formiga com bazuca, às vezes você podia, olha só, você podia pegar
uma máquina tão pequena para rodar esse processo, você colocou uma máquina de 128 gigas para rodar? Para quê? Sabe? Só alguns cuidados que você vai adquirindo ao longo do tempo, são conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, às vezes o barato sai caro quando você quer alguém muito generalista e não quer especialistas, mas muito provavelmente o seu time vai ser formado por uma mescla. Uma parte um pouco mais especialista e muita gente talvez mais generalista. Toda aquela questão de sêniores e júniores, né? Acontece aqui também. A gente tem um processo aqui de clusterização de machine learning. A gente precisa de uma máquina de 2 telas para rodar. Uma máquina de 2 telas de RAM para rodar esse processo que roda uma vez por mês. Se eu fosse comprar uma máquina de 2 telas de RAM, você pode olhar em qualquer coisa, mas eu acho que não fica menos de R$50 mil, não. Eu não gasto menos de $100 para rodar esse processo todo mês. Ou seja, compensa demais. Demais. Não, sim, compensa muito. É meio cômico pensar isso às vezes, né? Mas eu tenho certeza que não só eu, mas muita gente vai ter histórias do tipo de chegar num cliente e fazer coisas que parece até magia. Por exemplo, eu cortei 2/3 do custo de um processo deles, simplesmente porque eu cliquei no botão que usava um tipo de cluster que é 3 vezes mais caro e troquei para o que é 1/3 do preço, né? Então eu gastei 3 minutos para cortar o custo de um projeto que rodava há 1 ano para 1/3 do preço, sabe? E é o tipo de que é um conhecimento, é uma coisa tão simples, mas está tudo bem algumas pessoas que fizeram não saberem, porque elas não se especializaram nisso, não tiveram esse conhecimento, ou não tiveram alguém que passasse isso para elas antes, né? E se, bem ou mal, se você é muito generalista, né? Você tem um tempo que você pode aprender, você está aprendendo há um tempo, né? Se você tem um cara que ele é um full stack, mas ele tem 1 ano de experiência, provavelmente as experiências dele são limitadas, né? Em cada uma das etapas. Então, quanto mais tempo você vai tendo, mais experiências possibilidades você ter. O que não quer dizer que você tem 10 anos de experiência, logo você é um especialista no assunto, você pode passar 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. E como a gente já falou aqui nessa parte de dados, né? Fazer uma coisa há 10 anos não quer dizer que você está certo, às vezes você só está errando a tempo demais. E com essa frase aí do Malaguti, vamos finalizar esse episódio. Se você pode estar errando a tempo demais. Ô, gente, muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Então, a gente falou aqui sobre, né, o processo de operação de um time, sobre metodologias, sobre o desenvolvimento de fato, né, sobre a entrega, falamos sobre formação de time, e a gente tinha muita coisa para falar ainda na parte, né, de comparação de times de desenvolvimento e times de dados. Mas queria agradecer muito a presença de vocês e quem está nos ouvindo até a essa hora. Obrigada, gente. Até, galera. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.